Veja bem, eu não sou jurista, eu não tenho acesso aos autos, como se fala por aí. Autos, eu quero dizer, a CP, toda a investigação ao redor do INSS, certo? Então, não é isso que está em discussão. Mas, do ponto de vista da repercussão política e da imagem, isso que eu queria pontuar, né? Porque, assim, a quebra de sigilo do Lulinha, né, das contas do Lulinha, gerou tamanho mal-estar em Brasília, né? E aí o presidente do Senado falou que ia trabalhar para anular a decisão do ministro do Supremo, certo? E os aliados do governo, do PT, os petistas e tal, Lula e companhia, tudo como se tivesse sido feito um absurdo. O que eu quero pontuar com isso? Eu quero pontuar primeiro como essa questão ela é claramente política. Todos nós aqui sabemos, há algum tempo atrás, se alguém do Senado, como aconteceu, fizesse algum movimento na direção de anular uma decisão, por exemplo, em todo o processo da fake news e do Alexandre de Moraes, certo? Se alguém do Senado fizesse um movimento para anular uma decisão do Alexandre de Moraes com relação à investigação da tentativa de golpe e tal, ou qualquer outra, da fake news, o processo que não acaba nunca, né, do fim do mundo, era um escândalo. Olha só como que estão tentando destruir a autonomia do Supremo e do Judiciário. Isso é político, tudo bem. Agora, a ideia do presidente do Senado falar de anular a decisão agora, que é uma decisão que é contrária, de certa forma, ela em si não é contrária, né? Ela seria em si uma investigação, né? Contrária nem a favor, mas contra o Lula no ano de eleição, então vira como se fosse uma coisa óbvia. Não, pode tentar anular, sim, pode tentar anular. Que é isso? Então, o que fica claro, meus queridos, é que às vezes a gente não percebe, mas a degeneração do comportamento público de figuras de alta patente das instituições do governo brasileiro, do Estado brasileiro, melhor dizendo, é evidente. É tão evidente que eles perderam a vergonha, né? É evidente que a preocupação é o quanto isso fere o filho do presidente, quanto isso fere o presidente, quanto isso fere a possibilidade do presidente ser reeleito neste ano, certo? Evidentemente parece um truque político para prejudicar o Lula, certo? E, então, mas como é o Lula, então, nesse momento, é uma vergonha, quem sabe a gente consegue anular, não seria necessário, é bem verdade que o advogado falou logo, depois, né? Não precisava fazer isso, a gente mostrava tudo, mas a verdade é que no primeiro momento veio aquele susto e aquela situação, não, que absurdo, como que se faz uma coisa dessa? O Brasil cada vez mais, sabe, Joana, Felipe, cada vez mais o Brasil parece uma monarquia. Como eu falava ontem, cada vez mais parece uma questão de lesa majestade. Está todo mundo de alta patente no Estado brasileiro está se achando de um jeito assim, alguém botou alguma dúvida sobre mim? Não, que absurdo. Tá ruim essa república, hein? E agora todos os reis vão ficando nus, né, Pondé? Me chamou a atenção um tema correlato desse vexame, mais esse vexame que nós vimos em Brasília, né, dessa confusão, desse quebra-quebra aí, que foi uma reportagem dizendo que a essa altura do campeonato, né, fim de fevereiro de 2026, uma aspas, tá? Eu vou colocar aqui como está numa reportagem do portal G1, por exemplo. Havia uma, aspas, blindagem tácita para não mexer no entorno do Lula e não mexer também na família do Jair Bolsonaro, né? Uma trégua, podemos dizer assim. Mas, gente, né, eu sendo muito cândido aqui, lembrando do nosso querido Voltaire, eu vou perguntar para você, Pondé, mas os objetivos das investigações não seriam outros? Seriam investigar doa a quem doer? Não, é disso que eu estou falando, porque assim, inclusive agora nesse momento o Bolsonaro está preso, né?
ele está preso. Ainda assim, é evidente que, eu lembro ao longo da história da investigação da Marielle, antes de se descobrir tudo, também havia uma preocupação, afinal de contas, aparentemente não tinha nada a ver, pelo menos até agora, mas havia toda uma preocupação também de que não se encostasse e não se manchasse a figura do Bolsonaro. É que hoje, do jeito que está, e eu disse aqui já em algum outro momento, quer dizer, não se trata de dizer que parece que o judiciário, o legislativo está sempre, os presidentes das casas são sempre com o Lula. Não. Quando o Lula foi preso e depois foi desmantelada a Lava Jato, naquele momento, aparentemente, havia um mesmo movimento em sinal trocado. Entende? Não acho que seja um processo de parceria entre judiciário, presidentes de casas e o PT como um todo. Não, eu estou falando do momento atual. O jogo vira. Nesse momento atual, aparentemente a blindagem é essa. Esse tipo de blindagem, ela pode acontecer, e já aconteceu também, com qualquer candidato, qualquer rei do país. Quando você cita blindar a família do Bolsonaro, também, só que hoje em dia, né, o jogo está desse lado. É isso que eu estou pontuando. Não acho que no Brasil, você não tem, me parece, do meu ponto de vista, você não tem mocinho e bandido. Nessa política grande aí, você só tem bandido. Não tem mocinho e bandido. Então, agora a coisa fica de um jeito assim um pouco uma certa vergonha alheia do que está acontecendo para blindar a família do Lula. Mas não há nenhuma garantia, e como já aconteceu também, como você pontuava, que já houve momentos que a preocupação era blindar a família do Bolsonaro. Né? Só que nesse momento a família do Bolsonaro está em maus pedaços, ele já está preso, mas também pode ter jogos políticos muito loucos, né? Tipo Game of Thrones, né? Aquela série, em que assim, olha, tipo, o pai está preso, vamos deixar a família um pouco quieta, né? Então, esse tipo de jogo, quando você diz a lei deveria ser doa em quem doer, né, o processo. Mas você sabe como é, né? Aqui no Brasil, não estou dizendo que é só entre nós, infelizmente, não é só entre nós, né? Mas a verdade é que muitas vezes o que acontece é o seguinte: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Agora, os amigos estão do lado do Lula, né? Então, mas é sempre assim, a lei nunca doa em quem doer, ou ela dói sempre em quem não transita pelas altas patentes do Estado brasileiro. Dizer que no Brasil todos são iguais perante a lei, eu não estou nem entrando no mérito da desigualdade social, porque isso é evidente, não é a pauta aqui, desigualdade econômica e social, né, que está aparecendo bem no caso agora de Juiz de Fora e tal, com tempestade sempre aparece isso. Né? Mas eu estou dizendo assim, não há igualdade jurídica no Brasil de jeito nenhum. Os cidadãos não são iguais perante a lei. Isso é uma farsa. Pondé, para você que é nosso amigo, tudo, sempre tudo. Para os outros, a letra fria da lei, como você falou, tá certo? Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, beijos, tchau, tchau. Tchau, até Bom final de semana. Tchau, tchau.